Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais uma etapa no nosso estudo de teoria e construção de motores, especialidade GMP, Grupo Moto Propulsor. Nas aulas anteriores tratamos de motores convencionais, fomos desenvolvendo o assunto de motores convencionais, vimos alguns detalhes, vimos a grande quantidade de peças que possui motor convencional. Depois nós tratamos de motor a reação, chamado motor a jato, né? E daí para diante fomos desenvolvendo as utilidades, as formas de utilização, melhor dizendo, do motor a reação. E vimos que há a opção aí do motor turbo-hélice. Então nós estamos nos gastando um pouquinho mais de tempo com o motor turbo-hélice, porque se levarmos em consideração que o motor turbo-hélice trabalha com os mesmos fatores de motor a reação, por ser um motor a reação associado à tração da hélice, nós podemos ter certeza que desenvolvendo o estudo do motor turbo-hélice em si, nós já estaremos desenvolvendo também o estudo do motor a reação. É por isso que nós começamos com a questão do princípio de funcionamento, aquela coisa de os 4 tempos acontecem no mesmo instante, né? Num ciclo de continuidade. No motor a 4 tempos vemos que temos admissão, compressão, explosão, escapamento, isso cada uma a seu tempo, né? Enquanto que no motor a reação nós temos um ato contínuo. Enquanto está acontecendo a admissão, está acontecendo a compressão e, por conseguinte, a explosão e a exaustão, a saída. Então, as 4 coisas acontecem o tempo todo. Por isso também vimos que o motor convencional, o motor a pistão, ele pipoca, ele pode ratear, como se diz, né? Falha um pistão, mas o outro carrega ele, né? Os outros 3 carregam. Se for motor 4 cilindros, se for motor 6 cilindros, então melhor ainda, né? Temos um falhando e os outros 5 carregam o motor. É claro que isso a custa de um desempenho, né? Tudo tem seu preço, mas ele pipoca e continua, né? Falhando, mas vai. Enquanto que o motor a reação não. Se eu te cortar uma das 4 etapas, tanto a admissão quanto compressão, ou a explosão ou escapamento, alguma coisa acontecendo ali a nível de compressor, injeção de combustível, falta de ar, obstrução da entrada de ar, problema de palhetas na turbina, né? Qualquer um desses eventos que está acontecendo no motor a reação, se nós interrompemos, nós estaremos interrompendo os outros processos também, né? Pensem, né? Então, nós desenvolvemos esse assunto, né, de motor a reação, agora associado ao motor turbo-hélice, e nós estamos sequencialmente desmontando esse motor turbo-hélice para mostrar as partes desse motor, tá? Como disse, nós procuramos não nos aprofundarmos tanto em questão de funcionamento, regulagem, essas coisas, e sim na parte de construção do motor, para que vocês vejam o motor, e é para isso que existem esses momentos aqui, para que vocês tenham a oportunidade de assistir a qualquer coisa que não tenha na apostila, né? Complementando a teoria escrita na apostila. Mas o papo tá bom, vamos continuar, na verdade. Então vamos lá. Teoria e construção de motores a reação. Lembrando, senhores, que temos vários tipos de motores a reação, né? Vamos dizer, aplicação, desculpe, deu um branco aqui agora. Mas vamos lá. Temos vários tipos de aplicação de motores a reação. Apresento aqui o motor a jato, né? O jato puro, chamado, né? De todas as áreas, mas sabemos que o motor a turbo-hélice também utiliza o princípio do motor a reação, e as coisinhas que tem dentro do motor, eu falo coisinhas, não é no sentido de desprezo, né? É no sentido de partes, pequenas partes sensíveis, partes ajustadas. Todo cuidado deve ser tomado. Então, o que tem no motor a jato tem no motor turbo-hélice também. Falamos na aula anterior sobre a questão das paletas, do compressor, das peças que estão estáticas, das peças que são dinâmicas, que se movimentam. Então nós vimos que tem uma série de palhetas girando dentro de paletas paradas, levando dessa forma, gerando uma pressão para levar aquele ar para dentro do motor e poder proporcionar a pressão suficiente dentro da câmara de combustão, né, a qual nós vamos acrescentar combustível
pois a temperatura já está presente, uma vez que a vela já proporcionou o início do processo. Volto a lembrar, tá? O motor convencional tem que ter vela o tempo todo funcionando. O motor a reação, você só precisa do centelhamento da vela quando der a partida, porque depois que o processo todo se iniciou, você já tem o fogo, você já tem a explosão, você já tem a reação, você já tem a temperatura. Isso tudo proporciona com que você, ao retirar o funcionamento, a centelha da vela, todo o resto do processo continue uniformemente acontecendo, e a gente dosa o nível de rotação das peças, né, dos compressores, das turbinas do motor convencional, baseado no quanto de combustível se joga para dentro da câmara de combustão. Mais combustível, explosão maior, reação maior, compressão maior, saída maior. Tá? Tranquilo? Mas para alimentar essa câmara de combustão com combustível, nós precisamos achar um jeito de levar combustível até lá. E para isso nós utilizamos bicos injetores. É uma outra diferença do motor convencional para o motor a reação. No motor convencional nós temos, quando não temos carburador, nós temos bico, injeção direta. Essa injeção direta normalmente ocorre apenas com um bico, né, que abre no momento exato em que deva ser injetado combustível para dentro da câmara de combustão. Enquanto que no motor a reação, isso vale então tanto para motor a jato quanto o motor turbo-hélice, para o motor a reação existem vários bicos injetores, porque nós vamos ver daqui a pouco que a câmara de combustão não é mais aquele formato, né, de garrafa PET que o pessoal imaginava no começo, e sim é uma coisa totalmente aberta. Parece uma panela, nós vamos chegar lá, tá? Mas enfim, então temos aqui um exemplo de bico injetor simples, né? Onde nós vemos que o combustível fica sob pressão, né, na linha. Veja aqui, ó, passagem estreita, passagem larga e descarga sob pressão. Então o combustível fica sob pressão aqui dentro, né? E no momento exato existe a abertura da válvula que permite que essa alta pressão do combustível entre para dentro do bico e ele vá para a ponta do bico e se abra. Ele não entra injetado como se fosse um jato de água, né, um jato fino de combustível, que seja. Ele tem um formato específico para pulverizar esse combustível para dentro da câmara de combustão. Por quê? Ao pulverizar, lembre-se da teoria lá de misturar combustível, nós temos que minimizar o tamanho, né, do combustível. Ele tem que entrar lá não evaporado, nem vaporizado, ele tem que entrar, né, atomizado, como dizem. Reduzir partículas de combustível a níveis atômicos sem que perca suas características de combustível, que é o que queima dentro de uma câmara de combustão. Perfeito? Vamos lá. E aqui nós temos uma foto do bico injetor. Pode perceber que o desenho está muito semelhante ao que nós temos aqui na foto, né? Nada fugiu do normal, e temos que imaginar que esse bico injetor, pessoal, fica dentro da câmara de combustão. O que significa isso? Cuidado com isolamento, vedação, né? Conexão, tem que suportar grandes temperaturas. Lá dentro as peças têm que ser firmes, né? Não se pode dar ao luxo de ter um mínimo de descuido na instalação dos bicos injetores por conta disso, né? Como nós falamos também, o motor a combustão, motor convencional, né, motor pistão, ele tem entre mais ou menos 400 peças brigando entre si, né, todas querendo ir para um lado, e então aquela bateção dentro de uma caixa de barulho, né, enquanto que no motor a reação, as peças giram para o mesmo lado, né, então existe menos problema em relação a isso, mas por outro lado os giros são maiores, as temperaturas são maiores, e as peças, por trabalharem justas, têm que ter ajustes mais precisos, né? Então esse aqui, pessoal, bico injetor, no momento que você ele funciona, isso aqui é a título de exemplo, é um desenho apenas, mas ele deixa muito claro de como funciona. Você vai ter um jato cônico, parece aí um funil, né, onde você pode ter a injeção primária, né, e pode ter uma principal junta, né. Você veja que é interessante notar
que existem dois cones separados, né? Então são duas camadas mesmo. Quando se vai testar os bicos injetores, vocês podem pesquisar no site de vídeos, né? Principalmente usando o termo em inglês, né? Que é fuel nozzle, Nozzle. Se vocês pesquisarem lá, teste disso, vocês vão ver as cabines. Eu já presenciei esse teste, é muito interessante. Você tem uma cabine transparente em que você coloca a sua pressão no bico para funcionar. E aí você observa esse cone aqui de combustível, né? Ele tem que sair parecendo uma parede, como está aqui, estão vendo? Parece que é uma lâmina, e é isso, esse interesse mesmo, né? Ele vem pulverizado e se espalha lá dentro da câmara. Não pode haver frisos aqui, né? Isso aqui não pode ser vazado. Se tiver friso, existe um número limitado que é aceitável, porque cada friso significa algum problema na saída. E o problema a questão de concentrar o jato, não deixando ele pulverizado, é porque ali você vai ter uma queima diferenciada. Às vezes o combustível não queima direito, às vezes cria carbonização, né? Outras vezes se cria uma sobretemperatura naquele ponto, então fica como se fosse um maçarico o tempo todo ponteando aquele mesmo lugar, com uma quantidade maior de calor, trazendo prejuízos materiais depois à câmara de combustão, tá? E fica claro quando você abre uma câmara de combustão se o bico injetor não está funcionando direito, porque fica uma mancha, né? Conforme a característica da falha, se é excesso de combustível, se é falta de combustível, né? Fica uma marca. Então você, ao longo do tempo, ao fazer a vistoria de um motor, até mesmo através do boroscópio, você consegue visualizar se um bico injetor não está funcionando perfeitamente. Então, para tudo tem jeito, né? Pra tudo tem jeito. Então, aqui nós temos as fotos do bico injetor. Interessante perceber que aqui temos as colocações deles, né? Vem os dutos de combustível, né? E a injeção ocorre, então, com aquele chuveirinho que nós vimos, esse chuveirinho aqui, né? Acontecendo o tempo todo aqui, porque isso aqui não para de jorrar, de borrifar combustível dessa forma para dentro da câmara de combustível, né? Então vocês vejam que não tem aquela questão do motor primitivo, né, que tinha as garrafas uma do lado da outra, como eu brinquei, né, parece uma garrafa PET, mas não é. Nós temos um panelão aqui, ao redor desse panelão, né, depois nós já vamos abrir esse motor, vocês vão poder observar, tem um panelão lá e fica jorrando combustível ali para dentro. Enquanto o processo estiver funcionando, a coisa vai se desenvolvendo e a potência vai saindo ou na saída do motor, ou então para o motor de jato puro, né, soprando o avião, ou jogado numa hélice, né, para tracionar no motor turbo-hélice. Tá? Importante notar o seguinte, pessoal, vejam a figura, às vezes parece que é uma mangueira, mas não, é um bico pequenininho aqui, ó. Então vocês imaginem o grau, a preocupação com limpeza, né, a preocupação com precisão, porque um pequeno orifício desse jorrando um cone de combustível daquela natureza, né? Vários deles fazendo isso, você imagina o que aconteceria se houvesse uma carbonização aqui. Acabaria com sua alimentação de combustível para aquele bico, né? Se somar-se isso aos outros, você fica com o motor em péssima condição de funcionamento, tá? Perceba aqui a curvatura, esses caninhos aqui, ó, essa curvatura que tem aqui, ó. As imagens estão bem aproximadas, se depois vocês quiserem dar um pause, né, nessa foto para poder observar com mais cuidado, vocês vão notar isso aí, né? E para proteger, né, para proteger das altas temperaturas, para evitar, né, que haja esse acúmulo excessivo no próprio dispositivo do bico injetor, é sempre a colocação de uma espécie de capacete, né? Parece aquele boneco, um desenho que nós passou no cinema recentemente, né? Minion, parece um Minion, né? Engraçado, mas tem que ter o capacete, né? Proteja a cabeça do bico injetor com o capacete. Porque vocês podem ver aqui a temperatura, olha a coloração desse capacete aqui, né? Ele vai escurecendo, porque ele vai pegando toda a queima. Isso aqui fica mergulhado dentro da câmara de combustão, onde existe aqueles 600 graus, 700 graus, imagine isso, né? Tem que suportar essas temperaturas, concordam? Então, isso leva mais uma vez a chamar a atenção de vocês a questão do cuidado na montagem, né?
monta direito, devagar, com cuidado, com atenção, com dedicação, e vai dar tudo certo. Senão depois você pode até prejudicar o funcionamento do motor. E uma pecinha, por assim dizer, boba, pequena dessa, né, queimando errado dentro de uma câmara de combustão, pode prejudicar a câmara de combustão dessa aeronave, fazendo assim que seja recolhido o motor. Trocar um bico, não, com certeza não vai ser tão caro quanto fazer um overhaul de um motor. Tá? Aqui nós temos a foto dele desmontado. Tá? Ao aproximar a imagem, vocês podem perceber aqui a granulação que acaba se formando, colado no capacete. Imagine essa granulação, veja o tamanho, isso aqui é tamanho proporcional, né? Tá certinho, tá na mesma foto, né? Imagine essa granulação presa aqui no bico injetor. Né? Então é isso, pessoal. Né? Após a instalação dos bicos injetores, que nunca é um bico injetor só, pode observar aqui uma série, né? 14, chega a ter 14 bicos injetores, 8, depende do motor, né? Todos têm que estar funcionando em harmonia. Pode haver um falhando e os outros garantirem, sim, mas como eu falei para vocês, o prejuízo não é no momento, o prejuízo é ao longo do tempo. Né? Então você vai ter, vamos dizer que tenha 7 bicos injetores, um não funciona, os outros 6 funcionam bem. O motor vai continuar, né, com o desempenho dele, mas em compensação o que você vai estar fazendo ao longo do tempo é uma erosão, né, vamos dizer assim, um pingar, pedra mole, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, como dizem. Esse é um jargão que se usa, um palavreado que se usa no dia a dia, mas serve para qualquer lugar, inclusive aqui. Então, muita atenção com isso. Tá aqui a foto do bico injetor, essas peças se encaixam, como nós acabamos de ver no slide anterior, aqui, ó, tá vendo? Tá? Não se esqueçam de peças, pessoal, não se esqueçam de peças. Ali o motor, a reação, tudo é muito sensível, e quando levamos um motor desse para fazer um teste de funcionamento, todas essas peças começam a interagir. Se cada uma delas não estiver no seu perfeito funcionamento, ela começa a cobrar um preço da outra peça que está ao lado. Isso vale para qualquer máquina. Né? Isso vale para motor a pistão, vale para motor a reação. Se uma peça está funcionando mais ou menos, quando ela estiver na situação menos, ela vai estar cobrando o a mais das outras peças. E é aí que se diz que um motor bem regulado é um motor que tudo trabalha em harmonia. Qual é? Que harmonia é essa, né? A harmonia de que cada peça está fazendo o seu trabalho devidamente para todas pouparem umas às outras, né? Só ter o desgaste previsto. Né? Cabe aos senhores, na manutenção, providenciarem isso. Tá? E lembrando que a saída do motor, né, é o que a gente chama de maçarico, é fogo mesmo. Para quem tiver a oportunidade de ver um caça-jato dando partida, é interessante que a gente vê o centelhamento das velas, o estalo elevado, o pec-pec que ele fica fazendo, e aí quando começa o processo você vê o fogo. Esse aqui você está enxergando lá do outro lado da câmara de combustão, isso aqui são os gases que estão saindo. É fogo mesmo, não tenha dúvida disso. É altíssima temperatura, não fica atrás de uma turbina de um motor desse, dando partida e acelerando. Você vai se queimar com certeza, tá? É coisa feia. Bom, quanto ao motor em si, os rolamentos, né? Nós temos, assim como nós temos os munhões onde colocar, onde prender, onde fixar, onde giram os virabrequins, né, no motor a pistão, o motor a reação ele tem que ter os seus apoios onde gire o eixo principal, aquele eixo da turbina, o eixo do compressor, perfeito? E existem várias formas de apoiá-lo para que ele gire livremente, né? Cada qual com o seu fabricante e a sua forma de atuação, depende o tipo de motor e o que se espera dele, né? Então nós temos desde rolamentos de bola até roletes. Então vocês podem observar o desenho aqui, ó, esfera, rolete, né? Chamado clipper, né? E apoio direto, né? Os melhores são sempre os que têm rolamentos. Por quê? Porque o rolamento ele já é como se ele dá uma pista para ele te dá uma pista e uma roda para você girar nessa pista, né? Pense sempre no rolamento com roletes, né? Ou esferas como isso. Ele gira mais livre. Por isso que existe
no automóvel, quando você coloca esse dispositivo que suporta, você vai pagar mais caro no motor, mas em compensação vai gerar muito mais livre, né? Com muito mais facilidade. Perfeito? Então nada é feito assim, poxa, vou montar um motor, eu encaixo o eixo como se fosse um virabrequim. Cuidado, né? Nem todo motor é igual. Cada motor tem sua característica. Vocês vão perceber isso, né? Quando você estuda, por exemplo, um PT6, você vai ver que, poxa, eu sei tudo de motor ah, turbo-hélice. Você vai saber tudo de motor turbo-hélice, a essência, porque todo motor turbo-hélice trabalha de forma semelhante. Mas o projeto específico, como é o andamento das coisas dentro daquele motor, varia de motor para motor. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Temos aí o compressor radial, isso é do motor turbo-hélice PT6, tá? Percebam que ele joga o ar no sentido, por isso que é chamado de radial, no sentido para fora, né, do círculo, como se fosse centrífugo, né? Mas ele joga o ar para fora, ele não joga na linha, né? Tanto é que ele tem uma parede aqui, faz uma resistência a isso, tá? Esse é o motor, o compressor radial. Nós temos ainda o compressor axial, conforme visto na aula anterior, tá? Então existe essa reunião, né, no compressor radial. Nós vimos no compressor axial que eram várias pazinhas girando dentro do estator, na verdade, dentro do estator, para gerar aquela pressão que se busca com o compressor. No caso do compressor radial, nós temos essa pá diferenciada, né, que joga o ar no sentido do raio, ele vai para um difusor, esse difusor fica encaixado dentro do duto do compressor, mandando ar sob pressão para dentro da câmara de combustão. Lembre-se, compressor associado às paletas, compressor axial associado às paletas estatoras leva a pressão para dentro da câmara de combustão, certo? Aqui no compressor radial, mesma coisa. O compressor que é radial joga o ar para a periferia, né? Joga o ar para o difusor, e esse difusor providencia o fluxo e a pressão adequada desse ar dentro do compressor. O princípio é o mesmo, é pegar ar e comprimir, só que um vai ao longo do eixo e o outro vai pela periferia do compressor. Perfeito? Tranquilo? Temos aqui um exemplo, né, de turbina do motor PT6 acionado, né? Como eu disse, não vou entrar no detalhe de funcionamento, mas percebam como as peças funcionam juntas, ó. Tranquilo? Olha a fixação, ó. Nós já vimos na aula passada, né? A fixação com as paletas do tipo pinheirinho, né? Aqui, ó. Bem claro o desenho, né? As paletas todas são numeradas para saber quem é quem, onde está instalado, para poder acompanhar o desempenho e funcionamento, né? Não tenho dúvida que esses metais todos se dilatam com o calor e, portanto, eles têm que ter espaço de dilatação. Também não pode dilatar demais, porque senão, se for sensível à temperatura, dilatar demais vai me trazer problemas a projeto, porque ela vai ter que começar muito distante com essa folga aqui, né? Então existe uma perda de pressão grande quando o motor está iniciando seu funcionamento. Não é o caso do motor bem projetado, porque as paletas não vão dilatar tanto que vou ter que deixar uma brecha muito grande entre as partes. Perceberam isso? Tranquilo? Aqui nós temos um exemplo de câmara. Olha só, não é uma garrafa PET, né? Nós vamos ainda ver mais adiante mais detalhes sobre a câmara de combustão, mas como falei para vocês, não é uma garrafa PET, é um panelão onde eu jogo ar lá dentro, fazendo explodir lá dentro. Impressionante, né? Então nós temos aqui, por exemplo, o motor Ariel, tá? Como eu disse, tem vários tipos de motores. Eu coloquei essas fotos, esses desenhos aqui apenas para os senhores acompanharem, né? Como funciona cada tipo de motor. Interessante notar que esse motor Ariel, o processo acontece, por assim dizer, em cima, né? A caixa de redução joga no eixo de hélice que está embaixo. Perfeito? Temos um motor de fluxo chamado de fluxo reverso, Pratt Whitney, né? PT6 do Canadá, onde diferentemente do que acontece aqui, ó, tudo acontece em cima axialmente, né? Aliás, tem um compressor axial, um centrífugo, percebam isso, ó, um axial, um centrífugo, um motor Ariel. Ele joga pela caixa de redução o movimento para o eixo embaixo,
enquanto que o PT6 tudo é no mesmo sentido, só que nós temos aqui a questão do fluxo de ar. O compressor axial joga o ar aqui para dentro, o ar faz uma curva, entra na câmara de combustão, sai soprando tanto o compressor da turbina, quanto o compressor que vai acionar a hélice, e aí sai pelo escapamento. Então ele faz um giro aqui dentro, um passeio, né? Isso é chamado de fluxo reverso. Tá? Tá aqui uma foto dele, perceba aqui, mesma coisa, tá? O eixo que vai para a hélice, e um eixo com uma turbina que vai para a hélice, e um eixo com uma turbina que liga o compressor. Então você tem dois... Ah, tem duas turbinas? Tem para acionar os compressores, cada qual para fazer a sua parte. Perfeito? Né? Coloquei a foto desse avião apenas para lembrá-los que existe de tudo em termos de aviação. Isso é o Berkut, um projeto russo, um avião de flechamento invertido. Então, as tecnologias evoluem e os estudos continuam. Um projeto nunca é jogado fora, ele no máximo é engavetado para que, ao se atingir as capacidades de produção do nível adequado àquele projeto, a gente possa colocá-lo para frente, como se diz. É isso aí, pessoal. Mais uma parte de motores a reação, né? Referente a motores turbo-hélice. Satisfação estar aqui com vocês e vamos continuar, né? Temos mais coisa pela frente. Prazer estar aqui com vocês.